Abram suas Bíblias em Efésios 1, verso 3 ao 13. Efésios 1, 3 ao 13. E nós tentaremos fazer um passeio geral pelas Sagradas Escrituras, com um tema que é muito importante e a gente vai buscar fazer sempre. Beleza. A gente vai buscar sempre trazer alusões a esse tema, que é a redenção, para que a igreja possa entender qual é o plano de salvação de Jesus para cada um de nós. O tema de hoje é o plano da redenção da parte do nosso Deus. Amém? E aí nós vamos passar por Efésios para iniciar, mas também passearemos por toda a Bíblia, porque iremos desde a criação até a consumação e a glorificação, que é o processo que todos nós viveremos. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Quem ainda não encontrou? Não amém? Está na projeção. Vamos acompanhar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual é o propósito? Isto é, de fazer convergir Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Verso 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu vou ler o verso 14 só para ter uma continuidade. Esse Espírito Santo da promessa é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Pai, muito obrigado pela leitura dessa palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a começar do meu. Que o Senhor possa, Senhor, trazer luz sobre o que o Senhor quer falar, tratar com cada um de nós nessa noite. É isso que nós oramos, crendo, te agradecemos. Amém e amém. Deus é onisciente, sim ou não? Quer ser onisciente? Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Absolutamente todas. Não existe nada que aconteça na terra que vá surpreender Deus. Deus não é pego de surpresa. Quando algo acontece, Deus já espera que aquilo aconteça. Deus, para alguns, já determinou que aquilo aconteça. A queda do homem não foi uma surpresa para Deus. Muita gente às vezes se questiona, né? Seria Deus mau porque ele criou o mal? Porque ele criou o diabo? Seria Deus mau porque ele talvez criou o pecado?
Teria Deus se surpreendido com a postura humana de ter feito uma escolha que levaria à morte e ao juízo eterno? Deus não tem plano B. Deus só tem um plano, o plano A de Deus. E por isso, Deus jamais perdeu o controle da história. Aleluia! Vou repetir para você. Deus não perde o controle algum da história. Nenhum. O controle está nas suas mãos. Às vezes a gente pensa que temos nossas liberdades, nosso arbítrio, nossa agência, nossas escolhas, mas aprendemos quinta passada no culto base uma coisa através da parábola do dono da vinha. Quando o dono da vinha chega nos trabalhadores no final do dia e ele começa a pagar aqueles que receberam, que vieram começar a trabalhar de 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, todos recebem a mesma coisa, e aqueles que começaram a trabalhar logo cedo questionam a Deus, ou ao dono da vinha: o Senhor está sendo injusto. E Deus diz assim, ou o Senhor da vinha, que está simbolizando Deus: de quem é a vinha? É minha ou é de vocês? De quem é o pagamento? É meu ou é de vocês? Eu sou o Senhor da vinha e faço com ela e com os trabalhadores que estão nela o que eu bem entender. Trazendo para nosso relacionamento com Deus, Deus é o nosso Senhor. E se um Senhor e Deus não puder fazer o que Ele quiser, Ele não é Deus. Se Deus não quiser fazer o que Ele quiser, se Ele estiver sujeito à vontade humana, não, Deus faz porque eu quero, porque eu posso, porque eu aconteço, porque eu pedi. Deus, Ele não está submisso à vontade humana. Infelizmente, muitos seres humanos também não estão submissos à vontade divina. Mas aqui tem se levantado um povo que está debaixo das mãos poderosas da vontade de Deus. Amém? E quem se coloca debaixo da vontade de Deus está aceitando em seu coração um plano que é um plano magnífico da parte do nosso Deus. E esse plano não finda na mesa da qual nós sentaremos hoje. Esse plano só finda no momento em que o Senhor raiar das nuvens e buscar a sua amada igreja. Quantos aqui vão subir? Amém. Aí acabou o plano. Nesse momento o plano acabou. Mas a gente vai passar desde o começo do plano, a interrupção ou tentativa de interrupção do plano, e as coisas voltando para o trilho, até o momento do sacrifício cabal de Jesus Cristo, e por fim o momento em que nós o veremos face a face. O tema da mensagem de hoje é o plano da redenção de Deus. Meus irmãos, o que para nós parece caos, parece loucura, o que para nós parece desorganização, o que para nós parece, em certa feita, improvisação da parte de Deus, para Deus é um plano perfeito. O plano sempre foi esse: que o homem estivesse submisso à vontade do Criador. Deus no primeiro dia cria os céus e a terra, a criação vai avançando, os luminares são criados, existe separação entre o dia e a noite, existe separação entre as águas do mar e a terra seca, os animais são criados, toda espécie de planta é criada, e chega o momento da cereja do bolo da criação. Lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que Deus criou a humanidade para dominar sobre todas as coisas. E não apenas para dominar sobre todas as coisas, para adorar continuamente o Senhor e para não se separar desse Deus. Porque no dia em que essa humanidade provasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam.
E aí surge a primeira figura maligna da história dessa criação. Deus permitiu que o diabo incutisse em seu coração uma inveja tão grande do Senhor, que desejou ocupar o trono de Deus, foi expulso dos céus de glória, desceu até a terra, começou a rodear de todos os lugares e colocou no coração da mulher o desejo por comer aquele fruto que era proibido. E alguns dizem que o fruto era uma maçã, apesar da Bíblia não descrever absolutamente nada de como era esse fruto, mas eu posso garantir para você que todas as vezes que a Bíblia fala sobre fruto, ela está falando sobre um comportamento, seja positivo, seja inadequado. Onde é que eu posso provar isso? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio. Sem essas coisas não há lei. E quais são as obras da carne? Lascívia, prostituição, bebedices, todo o fruto de imoralidade sexual. Logo, o fruto é um comportamento, seja positivo, seja inadequado. Logo, o fruto consumido por aquela mulher e levado ao seu marido foi algum comportamento que eu não posso ser leviano de determinar o que foi que Eva fez de comportamento equivocado que desagradou a Deus, mas só de ter dado ouvidos à serpente e levado para o seu marido, a primeira família, e eu faço uma brincadeira, a primeira família, 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel. Um era do crime organizado, Caim matou Abel, o PCC já estava virado nessa época. Primeiro comando do Caim. Já estava virado. E 2 eram pessoas que não deram ouvidos à voz de Deus, que disse que certamente se eles comessem daquela árvore, ou do fruto daquela árvore, ou se comportassem de determinada forma, eles morreriam. E não compreendiam que o salário do pecado era a morte. Só um, Abel, né? O assassinado. Aí alguns dizem assim, não tinha como a humanidade dar certo. Tinha. O Senhor encontrava-se com o homem Marcelo todos os dias na viração do dia, 5 horas da tarde. Que privilégio. No paraíso, Adão caiu. Com todos os recursos possíveis, ele caiu. No deserto, sem recurso nenhum, Jesus venceu o diabo. Aleluia! Não é o local que vai determinar se a gente vai vencer ou não. É a presença do nosso Deus. E após essa criação tão maravilhosa, que hoje a gente só pode contemplar com uma certa limitação. O telescópio mais tecnológico que o homem já criou se chama James Webb, e ele consegue captar imagens maravilhosas do universo. Isso não representa de longe nem 1% de toda a criação do nosso Deus. Não conseguimos mensurar, ou a ciência até tenta, o tamanho das moléculas de DNA que compõem o nosso organismo. Tudo isso foi criado pelo nosso Deus. Que coisa espetacular. Mas aí veio o enganador de nossas almas. E lá naqueles nossos primeiros pais, conseguiu fazer o que queria, enganar Adão, enganar Eva, e daí veio a queda da humanidade. Seja na criação, ou seja na queda, e eu vou ficar repetindo isso sempre, Deus não perdeu o controle da situação. Aplicação para a sua vida. Seja no momento mais abastado que você já teve, um momento de maior prosperidade financeira, alegria matrimonial, um momento em que seus filhos lhe deram as melhores notícias, Deus estava presente em todos eles. Mas no momento da dificuldade financeira, Deus também está lá. Mas no momento em que o filho, infelizmente, envereda um caminho que não é aquele que você planejou para ele, Deus continua lá. Posso não ver a mão de Deus pela distância que eu mesmo provoquei diante dele.
mas que Ele está lá e Ele continua sendo esse Deus. Na criação, Gênesis 1:31, coloca aí por gentileza, nosso irmão novo baixista. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito. Vamos repetir, gente. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Terminou a criação, sexto dia, Deus no controle de tudo, tudo estava muito bom, a presença de Deus estava presente, estava real. E na queda, Romanos 5, 12 e 13. Coloca aí, Alisson, por gentileza. A palavra do Senhor diz que, portanto, 12 e 13, concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, por meio de um homem, por nome Adão, e pelo pecado a morte também ingressou, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos. A morte foi tida como descendência para absolutamente todos nós. E hoje nós sabemos, diferentemente de qualquer outro animal, que um dia nossos dias dessa terra findarão, porque um dia Adão pecou e teve acesso à morte do corpo. Foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Poderia completar com o próprio Paulo ali. E destituídos estão da glória de Deus. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei, porque nesse momento o que outorga a nossa vida é a graça superabundante do Senhor. Aleluia. Versículo, continua ali, Alisson, por gentileza. Eu acho que versículo de número 19, coloca aí. Romanos 5, 19. Não foi por um homem que começou o pecado, e Deus estava no controle de tudo. Olha o que acontece também com esse mesmo homem. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Deus não perdeu o controle. O controle está na mão dele. A gente está tomando o controle de volta, querendo apertar pausa, Deus, eu estou no melhor momento da minha vida, pausa. E querendo viver. Sabe quem já assistiu aquele clique? Quem já assistiu aquele clique? Há uma besteira no final muito grande, não é não? Aquilo ali tem um quê filosófico muito grande. Do homem tentando tomar da mão de Deus. Lá não é Deus, é uma outra entidade. O controle, querendo assumir total controle da sua própria vida. E ele vê que até mesmo a sua saúde física e mental é arrebentada por conta disso. Mas quando nós colocamos o nosso controle nas mãos do Senhor, nós estamos entregando toda a nossa dependência ao Deus de toda a criação e dizendo: Senhor, por um homem entrou um pecado. O Adão, aquele bendito daquele camarada, deixou ela sozinha, a serpente a enganou, e hoje todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas foi através do segundo Adão, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que eu tenho acesso à vida eterna. E muito obrigado, porque o Senhor não perdeu o controle da situação. Isso é colocar Deus, ou deixar Deus conduzir as nossas vidas. O pecado rompeu a comunhão de Deus e do homem. Eu costumo falar o seguinte, que era um grande privilégio para Adão encontrar o Pai, porque era o próprio Deus Pai, que descia até o jardim do Éden, na viração dos dias, por volta das 5 horas da tarde, e conversava com Adão. Que foi um grande privilégio também, Alberto, para os discípulos andarem por 3 anos lado a lado com Jesus. Mas quem disse, Moloco, que nós somos menos privilegiados? Hoje, todos os dias, o Espírito Santo está sobre nossas vidas. E um dia nos será revelada a face do Criador. E aí nesse dia não haverá mais dia nem noite, haverá a eternidade, e estaremos nos braços do nosso Pai. O pecado rompe a comunhão,
A desobediência de Adão traz a corrupção do corpo, traz a dor e traz a morte física e espiritual sobre a vida de alguns. A palavra de Deus diz assim: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. A gente precisa assumir nossos erros e pecados, e mais do que assumir, confessá-los, se possível, publicamente. Não existe, escute o que eu vou lhe falar aqui, viu? Um pecado cometido publicamente para um perdão ser liberado de forma privada. O pecado público precisa de uma desculpa pública. Do contrário, é hipocrisia. Ora, errei contra Jaira diante de várias pessoas. Eu preciso diante de várias pessoas, e aí eu estou falando a verdade, me desculpar. E desculpa. E não arranjar desculpas para os nossos problemas. Ontem aconteceu uma situação na escola. A gente estava programado para vir para aqui para o evangelismo. 3 horas da tarde, evangelismo. Eu estava até meio-dia lá, ainda vamos fechar a escola. E a gente vai se embora. Só que eram as 10 horas da manhã, quando eu inventei de ligar a bomba de água, estava compartilhando, acho, com alguns irmãos. E ao invés de ligar no automático, eu liguei no manual. E quando todos os pais foram embora da bendita foto do ABC, eu e Jair tivemos que ficar até as 3 horas da tarde enxugando sala. E aí uma das funcionárias disse assim: eu quero ajudar, eu disse: vá para casa. O erro foi meu, eu fico. E eu a fim de dizer a Jair: vai também, mas aí eu trabalhei a semana. Mas uma mulher como coajudadora ficou, e glória a Deus, meu irmão. Mas a gente precisa assumir os nossos erros. Isso aconteceu, pastora Débora, anos atrás, quando eu não era o dono da escola. E eu lembro que o dono, e eu não estou falando isso para me vangloriar não, porque quem sabe o pacote de besteira que está aqui em frente, me conhece, sabe que eu tenho minhas limitações. Isso aconteceu anos atrás, quando o dono da escola era outro. Ele não assumiu a culpa de jeito nenhum. Pior, foi de um dia para o outro. Pior, era plantão pedagógico, a gente ia receber todos os pais. Aí, como eu era coordenador, o Papai do Céu tocou no meu coração e disse assim: vamos fazer o plantão só de tarde? Aí de manhã está eu e a diretora, e ele olhando assim para a gente. Fez besteira, meu amigo, assuma seu B.O. Fez bobagem, assuma seu problema. A gente precisa parar de dar desculpas para os nossos erros. A Bíblia diz que nós pecamos todos os dias de 3 formas: pensamentos, palavras e ações. Não há um bom sequer sobre a terra. O que existe é a graça e a misericórdia de Deus derramada sobre as nossas vidas. Quando o Senhor olha dos céus de glória, Sandra, para nós, tem 2 Sandras, né? Agora é isso aí. Qual que é uma das 2? Parabéns. Quando Deus olha dos céus para nós, Ele não vê a nossa multidão dos pecados, mas vê agora a gente lavado e remido pelo sangue de Jesus. A imagem de Deus no homem foi manchada nessa queda, quando por um único homem entrou o pecado. Todos nós nascemos debaixo dessa condição e somos por nós mesmos incapazes de buscar a Deus. É por isso que ele fala que não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história da humanidade, chamado de príncipe dos pregadores. Pregador não, né? Pregador é de roupa. Pregadores. Que é pregador também, né? Certa feita foi perguntado sobre quem era a pessoa que ele mais seria surpreendido de ver nos céus de glória. E ele que fumava um charuto e dizia que só não fumava 2 porque não tinha 2 bocas. Era a cultura dele lá. Morreu aos 52 anos, consequência do fumo. Grande pregador.
Dizia, a pessoa que eu vou ficar mais abismada de ver quando eu chegar nos céus, já sei, eu mesmo. Porque de mim eu não posso fazer absolutamente nada. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E Ele me livrou através da vida de Jesus Cristo e nos deu esperança através da vida de Adão. O segundo Adão, Jesus Cristo. Aí começa, não o plano B da história, mas o plano A, que sempre foi o homem interligado ao nosso Deus, ainda lá no Gênesis. Deus cria todas as coisas, a queda e a separação por parte do homem, e lá em Gênesis 3,15, Deus diz assim, do início, eu já vou revelar qual é meu plano. Coloca aí, meu irmão, Gênesis 3,15. Primeira grande promessa da Bíblia. Na punição da mulher, a mulher foi punida com dores de parto. Na punição do homem, foi dito que do suor do seu rosto ele iria trabalhar. Mas para a serpente, o Senhor mencionou Jesus Cristo dizendo, eu estabelecerei inimizade entre a mulher e a sua descendência, e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Sabe o que isso quer dizer? Eu estou levantando Jesus Cristo para reconectar o homem de volta para mim. E esse plano vai durar milhares de anos na história. E quando o plano for executado, não pense que o meu próprio filho não vai ser ferido. Ele vai ter o seu calcanhar ferido. Porque vai ser uma dor tão grande que ele vai ter que carregar. Uma cruz tão pesada que simboliza o pecado de toda a humanidade que ele vai ter que carregar. Que é o mesmo que uma serpente está mordendo o calcanhar. Mas a dor da mordida no calcanhar não se compara ao pisão que Jesus Cristo vai dar na cabeça da serpente. E eu costumo também dizer que na cruz Jesus venceu o diabo. Você pode dar glória a Deus? E na ressurreição ele venceu a morte. Aleluia! Duas vitórias que nenhum de nós ou alguém aqui poderia vencer. Eu não poderia. Eu não tinha a mínima condição. Às vezes vem um capetinha da quinta categoria lá e está difícil. Mas a gente tem que estar de joelho no chão, jejum e oração. E tem casta que só sai com jejum. O próprio Jesus fala, né? Essa casta aí só sai com jejum. É preciso ter a prática dessa disciplina espiritual. Imagine o próprio diabo, o inimigo de nossas almas. Só um poderia vencer, e o nome dele é Jesus Cristo. E que bom que ele venceu. Desde então, Deus começou a revelar de maneira progressiva, mas como que visto por um latão, um espelho embaçado, esse plano para um povo específico, que é o povo de Israel, falando para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, tenta contar as estrelas dos céus. Hoje a gente consegue, né? Com tanta luminosidade artificial. Naquela época não tinha. Abraão olhava para os céus e dizia: Senhor, são incontáveis, assim serão as tuas descendências, Abraão. Tenta contar os grãos de areia que tem na praia, Abraão. Não consigo, Senhor. Assim tão numeroso será a tua descendência. E deixa eu dizer para você, meu irmão, nós somos descendência de Abraão. Aqueles que não conseguiram ser contados estão aqui nessa noite. E espalhados por igrejas em todo o Brasil e em todo o mundo, cultuando ao único que é vivo e retornará. Como que por um espelho Deus se revela a Moisés, entregando as suas leis na tábua da aliança. Como que por um espelho Deus é simbolizado pela arca da aliança, e dentro dela são colocados o maná, que era
disponibilizado todos os dias no deserto, o cajado de Arão que floresceu e as próprias tábuas da lei, e aquela arca da aliança simbolizava o próprio Deus diante de todas as guerras que se levantavam contra o povo de Israel. Como que por um espelho Sansão foi chamado pelo Senhor e ele era nazireu, assim como Jesus também era nazireu. O nazireado significa que não podia cortar o cabelo, não podia tocar em mortos, mas Jesus vai tão além que ele toca no morto, toca no esquife do caixão, manda retirar a pedra e faz muito além do que Sansão poderia fazer. Glória a Deus. Como que por um espelho Jesus é simbolizado pelo profeta Elias, que orava e o fogo dos céus descia. E Jesus é esse mesmo que diz: virá outro Consolador. E quando é Atos capítulo 2, os discípulos veem línguas repartidas como que de fogo descerem, e não agora consumir o fogo do altar, mas consumir os corações que estavam disponíveis para a obra de Deus. Tudo isso era espelho, tudo isso apontava, tudo isso direcionava. Isaías dizia: mas um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse mesmo Isaías, lá no capítulo de número 53, apontava para Jesus Cristo, dizendo: olha, ele é aquele que não tem parecer nem formosura, como um broto de uma raiz seca, assim será ele. Ele será levado para o matadouro, para ser morto, e não abrirá a sua boca. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nos profetas, nos reis, em juízes, tudo aponta para o plano da redenção. Jesus não perdeu o controle. Glória a Deus, Senhor. Está tudo acontecendo dentro da perspectiva do que Deus planejou. E o planejamento de Deus é claro. Ele quer você e eu perto dele. Aleluia. Ele não quer você e eu perto de uma estrutura, colunas ruins. Corações fiéis permanecem de pé. Aleluia. Ele quer você e eu apenas perto dele. Obviamente sem deixar de congregar, como é o costume de alguns, como o apóstolo Paulo mesmo falou, mas entendendo que ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade, como ele disse para a mulher samaritana. Passamos pela criação, diga comigo: criação, queda e plano da redenção. No plano da redenção, em Gálatas 4:4, diz que em um momento chegou a plenitude dos tempos, e Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e debaixo da autoridade da lei. Essa palavra eu acho maravilhosa. Na plenitude dos tempos. Sabe o que significa? Na hora apropriada, no dia planejado, no dia em que ele deu play no controle. Aleluia. No dia que ele disse assim: é agora que eu vou reconectar, religar. Daí vem o nome religião, religarem o homem comigo mesmo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E agora, depois de passarmos por criação, queda e redenção, a gente chega num momento que é um dos mais espetaculares da história do plano da redenção de Jesus Cristo, que é o momento da salvação e da justificação por parte de Jesus. Coloca por gentileza Romanos 5:1, meu irmão, e depois Efésios 2, 8 e 9. Romanos 5:1 diz que, havendo sido justificados pelo quê? Vamos lá, igreja? Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: Efésios
2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé. E isso vem da gente mesmo? Não. Isso vem de Deus. E é o quê? Dom de Deus. Lembra dos 9 dons que a gente já pregou aqui? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, operação de milagres, cura, discernimento espiritual, línguas estranhas, interpretação de línguas. Tem um outro que eu esqueci agora, peço perdão. E um dos dons que é dado por Deus é o dom da fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Na plenitude dos tempos, no tempo apropriado, Deus envia Jesus Cristo. E Ele coloca hoje aqui fé em nossos corações, para que a gente entenda que eu só consigo viver plenamente o plano da redenção, estabelecido pelo próprio Deus, desde antes da fundação. E a gente ainda vai explicar Efésios todo. Se eu receber esse dom da fé, manifestar esse dom da fé e entender que essa salvação não está vinculada a nenhum tipo de obra. Paulo quebra qualquer paradigma e diz assim: olha, minhas obras, Paulo, viu? Não é Bruno na rua 25 ali não. Paulo, o cara tem propriedade para falar. Minhas obras são como trapo de imundícia. O que você acha que é trapo de imundícia? Eu fico imaginando que é, naquela época, sem muita higiene, aquelas roupas que eram usadas pelas mulheres nos dias naturais dela. Minhas obras são parecidas com isso. Em outro momento, Paulo diz assim: ó, eu pratico umas obras que é que nem esterco. Paulo, não é Bruno não, viu? Imagine Bruno. Olha aí, Gavião. Gavião é bronca, viu? Imagine Bruno. Qual é a obra? Eu não tenho como me gloriar de nenhuma obra, meu irmão. Tudo que nós temos e nós somos vem dele. Aleluia. A salvação vem dele. Para que ninguém se glorie de um plano tão espetacular, que é o plano da salvação. E o que é esse plano da salvação? Em uma frase que eu gosto para explicar a diferença de salvação e justificação. Justificação não é um justo pelo injusto. Salvação somos nós que temos acesso ao trono da graça. Mas para diferenciar justificação e salvação, para mim é bem parecido, de santificação e glorificação. Na salvação, Deus nos livra da condenação do pecado. Amém? Na santificação, Deus nos livra do domínio do pecado. Veja só, eu sou salvo. Deus então está nos tirando a condenação do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se está em Cristo, você está longe da condenação, sem ter mérito algum. Mérito total de Jesus Cristo. Aleluia. E o mesmo apóstolo Paulo ainda complementa dizendo que quem então irá nos separar do amor de Cristo? Será angústia, tribulação, fome, nudez, espada? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Na salvação, Deus nos livra da condenação do pecado. Na santificação, que é o próximo passo da obra da redenção de Jesus Cristo, Ele nos livra do domínio do pecado. E na glorificação ou consumação, que é o último passo que nós vamos ver daqui a pouco, Ele nos livrará não do domínio, porque com domínio o pecado ainda está lá. Ele só não tem poder sobre você. O seu espírito está lutando contra ele. Na justificação, a condenação não está mais lá, mas o pecado está lá. Todo dia a gente não peca, mas chegará um dia, que é o dia da glorificação, em que Ele nos livrará da presença do pecado.
Eu vou repetir para você. Veja. Glória a Deus. Salvação, a gente não é mais condenado. Santificação, o pecado não mais nos domina. Glorificação, o pecado não mais existe. Aleluia. Acabou. A gente vai detalhar isso para vocês daqui a pouco. A salvação e a justificação foi na cruz que um dia eu vi, né? Cristo se entregou como um sacrifício perfeito. Carregou a nossa culpa, nos reconciliou com o Pai e pela fé nós somos declarados justos. Não há um justo sequer, mas pela fé e pelo derramamento do sangue de Jesus, na salvação dos nossos pecados, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, aí sim nós estamos justificados. Você acha que o diabo não tem inveja disso, não? Eu imagino fazendo que nem Jó, né? Vindo de rodear o mundo e dizendo: ó, tá vendo Aquiles? Foi justificado. Para aí, foi justificado. Já sofreu demais, né, Aquiles? Misericórdia, né? Não quer chegar no nível de Jó, não, né? Tá vendo, Roger? Foi justificado. Nem vem, diabo. Foi justificado. Tá vendo, mãe? Foi justificado. Tá vendo, Alberto? Diabo, para aí. Foi justificado. Glória a Deus. Tá vendo, Paulão? Foi sangue para Dedéu. Foi justificado. Glória a Deus. Haja sangue para lavar esse irmão. Por dentro e por fora. Cachoeira de salvação. Aleluia. Quanto maior. Tô brincando. Eu não tenho nem moral para isso, né? Não tenho nem moral para estar tirando uma onda dessa. Né? É hipocrisia, não é assim mesmo. Aí, depois da salvação, vem o processo da santificação dentro desse plano da redenção. Eu acho o versículo mais espetacular que fala sobre santificação o seguinte: tenha paz com todos e viva em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí é a nossa parte no plano. Jesus não vai nos santificar por nós, no nosso lugar. Ele já nos salvou, glória a Deus. Glória a Deus. Santificação é nossa parte. Sabe o que é santificação? A mulher bonita passar aí na rua e eu dizer: perdona. Me apanha. Ela diz assim: antes de beber a mim, você deve a Deus. Aí falou: tá bom. Santificação é matar a nossa carne. Santificação é matar a nossa vontade. Santificação é pedir perdão. Santificação também é liberar perdão. Santificação é reconhecer que o nosso corpo milita contra o nosso espírito. E quem eu alimentar mais, disse, vai vencer. Pergunta para você: quem você mais tem alimentado? Seu corpo ou seu espírito? Eu declaro sobre a sua vida que cada dia mais você vai alimentar o espírito. Alimentar o espírito com a palavra de Deus, alimentar o espírito com oração, alimentar o espírito, se for necessário, com jejum, alimentar o espírito com a presença superabundante de Jesus Cristo. Porque se eu alimentar a carne, meu amigo, ela só quer um dedinho, Scarlett. Ela só quer um empurrãozinho. Eu falei Scarlett, mas não é porque ela, pelo amor de Deus, viu, gente? Eu gosto de citar os irmãos durante a... Vocês já notaram isso, né? Vamos pegar alguém. Seu nome, irmão? Maurício. Bom, Maurício. Maurício também não. Ninguém. Se você limitar a carne, irmão, sinto muito, vai cair. E mais do que cair, vai se chafurdar na lama. E é bíblico. Quem é limpo e quem é sujo, suje-se mais. A ordem é essa. Está sujo, é o mesmo que deve ficar e se limpar com uma canjica. Pense no saceiro. Se suje mais, é melhor. Está limpo. É brilhante, não. Está limpo.
Se limpe cada vez mais. Está limpo. Se santifique ainda mais. Eu vi um meme por esses dias do apóstolo Paulo, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não consigo nem imitar Paulo, vou imitar Jesus. É difícil, não é fácil. Esse desafio da santificação não é fácil. Mas a palavra é clara. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Acabou. E santificação não é santarrão. Santificação é um processo. Todo dia a gente se santifica mais. Ah, mas eu cometo tal pecado. Você agora vai cometer 2 dias. Daqui a pouco está de 4, 5, 5, 10 e 10, um mês e mês, ano e ano, quando você abriu mão desse pecado. Não estou abrindo para você sair cometendo pecado por aí, não. Pelo amor de Jesus Cristo, viu, meu irmão? Faça um negócio desse, não. Ele disse que o pastor liberou o pecado 2. Faça um negócio desse, não. Tem pecado que a gente vai ter, que matar na carne na hora. Tem outros que, infelizmente, irmãos, crentes, Rodrigo, legítimos, que se não muitas vezes pessoas deixam de se converter porque dizem, eu estou preso no cigarro, venha para Jesus. Ah, mas eu vou fumar, eu sei que eu vou fumar. Venha para Jesus. Amém. Não quer dizer, se ele quiser, ele vai tirar na hora. Ele é capaz de fazer isso. Mas se ele quiser tirar dia após dia, ele vai fazer. Que importa que você esteja debaixo do plano da redenção do Senhor. Na santificação, nós somos chamados a viver em novidade de vida. E a gente tem um grande aliado nesse processo. Além de nossos irmãos, diga para quem está do seu lado assim, eu posso contar com você? Amém? Amém. A gente tem um Espírito Santo guerreando a nosso favor. Ele nos molda a imagem e semelhança de Cristo. Coloca aí por gentileza, 1 aos Tessalonicenses 4, verso 3. Aos Tessalonicenses 4, 3. Diz que a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Ele até complementa, dizendo, por isso, afastai-vos de toda imoralidade sexual, que é um dos lugares onde mais a santificação é atacada. Aqui nós aprendemos que a vida cristã não é apenas sobre ser salvo, mas também é uma vida sobre ser santo, separado. E chegará o momento final da consumação e da glorificação. Plano A, Deus e o homem andando lado a lado. Sempre foi isso. O diabo vem, tenta afastar o homem dos caminhos do Senhor. Na Bíblia tudo aponta para o Senhor Jesus através do plano da redenção. Somos salvos através da cruz do Calvário. Somos perdoados das multidões dos nossos pecados. Mas chegará um dia, e ele pode ser hoje. Pode ser hoje para todos nós. Ninguém sabe. Quem aqui pode acrescentar um côvado sobre o seu dia? Quem aqui pode acrescentar um fio de cabelo sobre a sua cabeça, a não ser que passe minoxidil? Hoje em dia é isso, né? Talvez não se previu isso. Mas quem pode acrescentar um segundo a mais de vida, ou de sopro de vida? Absolutamente ninguém. Chegará o dia, e eu creio, Maranata, ora vem Senhor Jesus, se não para a humanidade toda, individualmente para mim e para você, que acontecerá o processo de glorificação, onde o pecado não mais existirá. Romanos 8:30. A história caminha para um desfecho glorioso. E deixa eu dizer aí para você, não tenha medo da morte. Não tenha medo do juízo final. O saldo é positivo, não é negativo. Paulo diz, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro, ganho. Não foi por isso que Paulo se jogou na frente de uma carreta.
Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai gozar da nossa vida aqui e agora, mas reconhecendo que existe uma vida além daqui. Romanos 8:30 diz que aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses ele glorificou. Sabe o que é glorificar? Ali, esse corpo não vai existir mais. Sinto muito. Se está apegado ao seu corpinho, tem gente que é apegada, né? Aí precisa botar um enchimento, só contra não, viu? Se fizer, não tem problema nenhum. Mas você botando todo o plástico que você quiser, um dia ele vai virar pó. Acabou. E nós receberemos um novo corpo glorioso. Aí não mais, Paulo, existirá a presença do pecado. Tem gente que diz assim: quando eu estiver no céu, será que eu vou ter consciência? Eu acredito que vai ter. E dentro dessa consciência a pessoa pergunta: se eu tiver consciência, eu não vou ficar triste não, porque eu não vi meu irmão, meu pai, minha mãe lá no céu de glória. Lá você vai estar com um novo corpo e você vai estar dizendo assim: o Senhor fez justiça. Ah, mas não vai ter espaço para ressentimento. Não vai ter espaço para remorso. Não vai ter espaço para dizer: eita, e fulano não veio. Não vai ter. Você vai estar lá, olhando os anjos, arcanos e querubins rodeando o trono do Senhor. Você mesmo adorando o Senhor e dizendo: ele foi justo. Na sua mente não haverá a possibilidade da corruptibilidade. Sua mente estará completamente transformada. Veja só, ele já chama você para ter a mente transformada aqui e agora, quanto mais o que ele não vai fazer com sua mente lá depois. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele já está nos chamando para ter a mente renovada. O que é que ele não vai fazer com a nossa mente quando a gente estiver lá? Rapidamente, na leitura que nós fizemos, nós vimos todos esses passos sendo dados. Em Efésios, coloca aí, Alisson, 1:4. Aí a gente vai seguindo para a gente terminar. Diz que porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação. O passo da criação. O início do plano do Senhor. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu poderia já dizer que aqui já está o processo da santificação. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Verso 4 e verso 5 ao 7. Diz que em seu amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus, segundo a benevolência da sua vontade. Verso 6 e 7 diz que para o louvor da sua gloriosa graça, ele nos outorgou gratuitamente no amado, ou seja, ele esteve também no plano para a salvação. E o verso 7 diz que nele nós temos a redenção dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. E quer ver também que ele está na consumação e na glorificação. Verso 12 e verso 14. 12 e 14. Diz assim: com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Verso 14. Que é a garantia da nossa herança, do momento em que todos nós seremos glorificados para a redenção da propriedade de Deus e mais uma vez para o louvor da sua glória. Deixa eu fazer umas perguntas para você para a gente terminar. Você foi criado, você pode dizer amém? Amém. Você pode estar passando nesse momento por um processo de queda. Para todo caído, o Senhor coloca em plano a redenção de Jesus Cristo.
Você está preso na queda, Cristo salva. Aleluia. Ah, fui salvo. Já saí do meu processo de queda. Já saí do meu processo de chafurdação do pecado. De estar com o pecado atolado até o pescoço. Já fui justificado pelo Senhor. Sabe qual é o próximo passo agora? Se santifique mais. Quem foi salvo aqui? Vou começar por mim. Me santifique mais. Diga assim comigo. Eu devo me santificar mais. Estou em queda, Cristo salva. Já estou salvo, eu devo me santificar mais. E se eu me santifico mais, sabe o que acontece no meu coração? Eu começo a ter esperança. Cristo em nós, Tessalonicenses, a esperança da glória. Eu estou me santificando, eu começo a ter esperança. Ele vai retornar. Eu estou me santificando cada vez mais, não por causa disso, mas porque Ele é fiel à sua própria palavra. Maranata, o Senhor virá. Estou em queda, Cristo salva. Já fui salvo, me santifico mais. Me santifico mais, devo ter esperança. E se eu tenho esperança, glória a Deus. Uma hora, tudo isso aqui acabará. Aleluia. Tem uma canção que diz: morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. É a promessa que ele deixou em Apocalipse, no capítulo de número 22.